pessoal, bem-vindos a mais uma aula de astronomia. A gente está na disciplina de Fundamentos de Astronomia. Hoje é a nossa 9ª aula, se eu não estou enganada, e eu vou falar um pouquinho para vocês de como a gente estuda a luz na astronomia. A gente vai falar um pouquinho, eu vou relembrar um pouquinho para vocês do que eu já falei sobre os instrumentos de astronomia lá nas primeiras aulas, lá em dezembro ainda. Vamos falar um pouquinho de fotometria e espectroscopia. Na aula de hoje, então, preparando vocês para o que a gente vai ter na aula de hoje, eu vou mostrar algumas fórmulas e alguns gráficos para vocês de como a gente faz isso cientificamente, de uma maneira mais aprofundada, mas eu não quero, assim, deduzir as fórmulas e fazer os cálculos todos com vocês. O que a gente vai fazer hoje é entender por que essas fórmulas são importantes, por que essas leis são importantes e como é que a gente aplica ela de verdade ali na vida prática, na ciência, né? Como é que ela está funcionando ali para a gente. Então, não se assustem, porque tem algumas fórmulas aqui nos slides, mas a gente vai passar tranquilamente por elas, certo? Então, relembrando um pouquinho vocês o que a gente já viu, deixa eu só acertar um negocinho aqui. Então, relembrando o que a gente já viu, tá? Eu falei para vocês dos telescópios de pesquisa e falei para vocês de algumas propriedades da luz. Quando eu estava falando aqui dos telescópios de pesquisa, eu comentei com vocês que a luz visível é só uma parte de toda a radiação que a gente pode ver. Então, o infravermelho, o ultravioleta, a luz visível, micro-ondas, ondas de rádio, raios X, raios gama, tudo isso é radiação eletromagnética, ou seja, é a luz. E elas têm características de terem comprimentos de onda ou energias diferentes, o que caracteriza cores diferentes. A gente só consegue enxergar um pedaço bem pequenininho aqui, uma fração bem pequenininha da luz, que chamamos de luz visível. Então, a gente constrói telescópios que podem detectar raios gamas, que podem detectar raios X. A gente constrói aqui telescópios que veem no ultravioleta, no infravermelho, no micro-ondas e nas ondas de rádio. Então, lembrando a vocês que eu falei um pouquinho disso lá no começo do semestre, a gente vai ver isso daqui mais aprofundadamente hoje, mais para frente. Vou explicar isso com calma para vocês. Então, dos telescópios de pesquisa, falei que peguei o mesmo slide, então aqui está falando, a maioria deles é refletor, vai ter essa forma de antena parabólica, né? Tem um espelho no fundo e aqui no centro, em geral, vai ter um furinho ou um buraquinho por onde vai passar a luz. A gente chama esse espelho do fundo de espelho primário e esse buraquinho aqui leva lá para o nosso detector. Ah, é verdade. É notícias do telescópio James Webb. Ele está no espaço, ele já fez a primeira imagem. Com a primeira imagem, né, eles miraram em uma estrelinha que estava bem separada de outras estrelas no céu e era razoavelmente bem brilhante. E com isso eles fizeram uma imagem que tinha 18 pontinhos, uma estrelinha para cada um desses espelhos. A partir disso, eles conseguem ajustar a posição dos espelhos para ter o foco e eles estão esperando o telescópio terminar de resfriar os equipamentos, né, os equipamentos todos para a gente poder começar a fazer a coleta de imagens. Então, vai demorar ainda 2 a 3 semanas para a gente começar a ter imagens bacanas do telescópio James Webb mesmo. Então, voltando aqui
para a nossa aula, eu estava falando para vocês dos telescópios de pesquisa e eu falei para vocês que os telescópios, eles funcionam que nem o nosso olho, né? O tamanho que tem aqui a bolinha preta do olho, a pupila, é equivalente ao tamanho do telescópio. A ideia é a mesma, né? Como se fosse um olho grandão olhando para o céu. Então, os telescópios podem enxergar a mesma faixa de luz que a gente, eles podem enxergar mais luz do que a gente, eles vão coletar mais luz, né, dependendo da abertura deles, mas mesmo assim, conforme a gente vai fazendo a ciência, a gente vai encontrando problemas novos. Então, por exemplo, deformação dos materiais, correções nos dados. Falei para vocês que a gente tem que fazer ali a ótica ativa, a ótica adaptativa, calibrações, tratamento nos dados. Tem um monte de coisa que a gente tem que fazer ali nos telescópios para conseguir obter uma boa imagem. A gente vai corrigindo essa informação que chega até que ela fique assim, trincando, digamos assim, bem perfeitinha. Então, da ótica ativa, eu falei para vocês que tem uns pistões aqui embaixo, né, uns atuadores que eles vão deformando o espelho do telescópio para compensar distorções mecânicas do material. Então aqui eu tenho a foto do prédio que ele, estando o vidro na vertical, ele não é completamente rígido, ele vai meio que escorrendo para baixo, embarrigando. A mesma coisa vai acontecer no telescópio. O material ele vai querer ficar assentado e isso vai causar deformações mínimas no espelho, mas essas deformações mínimas são o suficiente para a gente perder ali um pouquinho de detalhe nas nossas imagens, detalhes que são essenciais para a nossa pesquisa. Falei da ótica adaptativa, que é para compensar as distorções causadas pela atmosfera da Terra. Então, a gente utiliza esses lasers amarelos de sódio para conseguir corrigir ali a luz que está passando pela atmosfera. A gente faz como se fosse uma estrela falsa no céu para conseguir corrigir em tempo real as distorções atmosféricas. Então, isso tudo é importante porque falei para vocês também que a nossa atmosfera ela vai diminuir um pouco a qualidade da imagem, né, que a gente faz das estrelas, porque a luz que está chegando das estrelas, quando passa pela atmosfera, vai encontrar ali nuvens, vapor de água, turbulência atmosférica, poluição. Então, tudo isso vai afetar a qualidade aqui da nossa imagem. Só um segundinho, gente. Ok. Então, a nossa atmosfera, ela atrapalha um pouco na ciência, no sentido de que a gente precisa corrigir alguns efeitos dela, e um pouquinho disso a gente vai falar hoje em mais detalhes. Então, gente, a questão é, como é que tudo isso funciona de verdade, né? A gente está aqui na Terra, a gente não consegue sair do sistema solar direito, a maior parte dos nossos equipamentos, telescópios, laboratórios, está em solo. Tem pouquíssimos ali telescópios espaciais, uma dúzia de sondas que estão dentro do sistema solar ou acabaram de sair do sistema solar. Como é que a gente consegue saber tanta coisa sobre o universo, sobre os astros, só olhando para a luz que chega para a gente, né? Então, tentando responder assim todas essas perguntas e questionamentos, a gente vai dar uma olhadinha na luz. Podemos medir apenas a luz
que chega na gente, a luz que sai das estrelas, que passa por nebulosas, que passa por nuvens de poeira, que vai ser bloqueada por, né, a luz ali da estrela. Se ela tiver planetinhas em volta, pode ser que a gente consiga ver o eclipse se o sistema estiver perto o suficiente, ou seja, a gente vai ver o planetinha ali escurecendo um pouquinho a luz que chega na gente. Então, a luz, ela vai dar informações valiosas para a gente. A gente consegue medir posições através de sistemas de coordenadas, consegue medir a intensidade da luz, consegue medir características da luz, consegue detectar partículas também. Então, por exemplo, o exemplo mais perto da gente é o vento solar, que o Sol vai mandar umas partículas que estão mais fora deles. Ele vai simplesmente soprar para fora e algumas vão acabar atingindo a gente. Então, dá para detectar essas partículas, outras partículas que estão viajando aí no espaço. E a gente também tem alguns laboratórios de ondas gravitacionais. Então, para vocês terem uma ideia, a gente mede só a luz. A área, né, a sub-área da astronomia que trabalha com a medida de posições é a astrometria. Aqui ficou errado, é a astrometria. Depois a gente tem a fotometria, que mede a intensidade da luz. A espectroscopia vai olhar para características da luz. Os laboratórios de astrofísica de partículas, outros observatórios e detectores vão detectar essas partículas. E tem dois grandes laboratórios ou observatórios que detectam as ondas gravitacionais, né? Eles trabalham em conjunto. De uma maneira geral, 99% das informações que a gente obtém na astronomia, ela vai ser pela luz que chega para a gente, e ela vai ser coletada através de aparelhos CCDs, né? CCD é o aparelhinho aqui que ele tem várias célulazinhas que são capazes ali de detectar a luz. Então, a luz, ela foi coletada pelo telescópio, ela foi mandada inteirinha, assim, para um único pontinho ali no espelho secundário, passou por dentro de novo do espelho primário e chegou lá no fundo, no nosso CCD. Ele passa a luz, passando ali, pode passar por outros equipamentos, pode passar por equipamentos que fazem difração, que sejam filtros, por exemplo. Tem várias coisas acontecendo ali, mas de uma maneira geral, não tem como escapar do CCD. O CCD vai pegar aquela luz, ele vai transformar aquilo numa informação eletrônica e aquilo vai ser transformado, então, num dado que a gente tem numa informação digital que a gente pode trabalhar no computador. É a melhor maneira que a gente tem hoje para conseguir fazer o estudo da luz. Então, quando observamos o céu, a gente vai utilizar esses CCDs. Eles são equipamentos grandes, tá? Eles não são que nem os do celular, que são pequenininhos, ou da máquina fotográfica, que são pequenos. Eles são grandes mesmo, né? Tem um tamanho... Deixa eu ver. Eu tô tentando lembrar de cabeça, eu acho que tem telescópios que têm CCDs assim de 60 centímetros de diâmetro, né, para cima. E tá. Além disso, deixa eu fechar esse daqui agora. Gente, espera aí que o meu computador ele tá sofrendo um pouco. Então, super sensível à luz, a gente vai tratar essas imagens, vai fazer dados bem bacanas.
tá lá no telescópio de pesquisa e acha que vai tirar uma imagem dessa bonitona, né? Só que o que a gente vê de verdade na tela tá mais para esses pontinhos aqui. A gente vai enxergar as estrelas como esses pontinhos, esses disquinhos aqui. E é isso que a gente vê. Precisa passar por muito tratamento dessa informação. Eu digo assim, tratamento matemático, estatístico e artístico para chegar nessas imagens bonitonas aqui que a gente vê. Então, falando de tudo isso, né? Por que a gente... Por que eu falei para vocês agora há pouco, lembrei da atmosfera? Então, a atmosfera, ela... Deixa eu pensar como é que eu vou falar isso da melhor forma. Bom, eu vou começar aqui da parte de baixo do slide, né? Por que o nosso céu ele é azul? Nosso céu é azul porque a gente tem uma atmosfera, ela não é rarefeita, ela é razoavelmente densa e ali na atmosfera tem nitrogênio, tem oxigênio, tem partículas de água, tem partículas de poeira, tem fuligem. Tudo isso está em suspensão no céu. E o nosso céu, ele é azul porque a luz que entra na nossa atmosfera, ela vai sofrer refração como se fosse um prisma. Então, as cores elas vão se separar e as cores se separando, a nossa atmosfera ela é super mega eficiente em fazer a luz azul se dispersar para todo lado. E justamente porque ela se dispersa para todo lado, a gente consegue perceber a luz azul. A maior parte do resto da luz chega até a gente sem ser tão espalhado, e a gente não consegue perceber as cores diferentes. Então, o fato da gente conseguir, da nossa atmosfera, espalhar muito a luz azul, mais do que as outras, faz com que o céu seja azul. Além disso, é importante a gente saber que a nossa atmosfera ela não é 100% transparente, ela não é assim clara, cristalina, né? Justamente por isso ela é azulada. E esse fato dela não ser muito transparente já é o primeiro fator que está ali atrapalhando a gente conseguir fazer uma boa observação astronômica. Aí, às vezes, quando eu estou falando da cor do céu azul, vai surgir aquela dúvida assim, professora, mas quando eu vejo o sol se pôr, o céu não está azul, o céu está vermelho. Então tem aqui um pôr de sol em Macapá e aqui um pôr de sol na Antártida. Não importa onde você esteja, você vê o pôr de sol amarelado, avermelhado, alaranjado, não é tão azul. Por que isso acontece? Quando a gente está olhando o sol se pondo, deixa eu ver se eu consigo achar aqui a minha terra. Dá um segundinho. Quando a gente está aqui vendo o sol, quer dizer, a gente está olhando para a luz. Para a luz que está passando para uma grande camada aqui da atmosfera. Se a gente olha para a luz vinda de cima, ela passa por um tiquinho da camada. Mas se a gente olha para a luz se pondo lá no horizonte, a gente vai ver a luz passando por uma camada muito maior de atmosfera, tá? Então, isso porque a Terra é curva. Se ela não fosse curva, não, acho que se ela não fosse curva também seria. Conforme o sol vai baixando, a gente vai vendo ele passando por uma camada maior. Não sei, depende do seu modelo de terra plana aí. Mas sabendo que a Terra não é plana, ela é curva, quando o sol está se pondo no horizonte, essa luz ela vai passar por tanta camada de ar que a luz azul vai se dispersar tanto que vai chegar a luz do sol para a gente
mais avermelhada. E é por isso que o pôr do sol é avermelhado. E, obviamente, existe ali um pouco de poeira, um pouco de fuligem, né, mais perto do horizonte, que também ajuda a avermelhar o céu. Esse efeito de refração também explica por que a Lua pode ser vista com cores diferentes no céu em diferentes épocas. Essa foto aqui é de uma moça, é uma montagem. Ela tirou fotos da Lua em diferentes, né, em diferentes épocas do ano, de vários anos diferentes, com a Lua cheia em várias alturas diferentes. Dependendo das condições da atmosfera, da quantidade de poeira, de fuligem, de nuvens, da altura da Lua que você tinha, ela acabava tendo uma coloração um pouquinho diferente. Então, ela fez essa montagem aqui. Algumas cores eu acho que foram puxadas demais, né? Esse roxo aqui, esse outro azul aqui. Eles não né? São um pouquinho efeito aí de você tá trabalhando com a exposição da câmera, certo? E, além disso, a mesma explicação do porquê o céu é o azul também vale para explicar o porquê que a Lua fica vermelha em eclipses. Ih, não veio o slide. Foi mal, gente. Então, quando a Lua está passando ali, está começando a entrar no eclipse, uma parte, né, ela está entrando na sombra da Terra, só que a Terra, em volta dela, vai ter aqui uma abinha de atmosfera. E essa abinha de atmosfera, como ela está bem assim de raspão aqui, né, na direção, né, imaginando que o Sol está ali para trás, a luz está vindo aqui e a Lua vai entrar aqui na sombra da Terra. A luz do Sol passando por essas camadas de atmosfera, a luz azul vai ser espalhada e a luz vermelha vai passar. Então, quando a Lua está passando, está fazendo eclipse lunar, a gente vê a Lua mais avermelhada. Bom, a nossa atmosfera, além dela espalhar bastante a luz azul, ela também tem uma coisa muito interessante, que é a turbulência atmosférica. Essa turbulência atmosférica, ela faz as estrelas piscarem no céu. Então, assim, quando a gente olha para uma estrelinha no céu noturno, parece que a estrelinha está ali piscando, que o brilhinho dela está variando, até a posição dela, assim, parece que está se mexendo às vezes. Isso acontece porque não é a luz da estrela ali que está variando, ela manda para a gente sempre a mesma quantidade de energia. O que está variando é que quando essa luz vai passar pela nossa atmosfera, ela vai encontrar camadas diferentes e dentro dessas camadas tem turbulência, né? Tem turbilhão, tem variação ali de temperatura, de pressão. Então, tudo isso vai influenciar o caminho da luz. Então, passando aqui, às vezes a luz ela vai ser desviada para cá, para lá, para cá, para lá, e vai ficar parecendo que a estrelinha está piscando. Para vocês terem uma ideia, eu tirei aqui desse site, o Cloud Nights, essa imagem. Ele é um excelente fórum de discussão de astronomia amadora. Ele está totalmente em inglês, mas para quem entende inglês e se interessa por astronomia amadora, eu recomendo muito esse fórum, porque o pessoal lá sabe muito de astronomia. Então, por exemplo, se você tem aqui dois lugares diferentes, né? Tem um morro aqui no meio, esse daqui está um pouquinho perto do mar, está vindo aqui um fluxo contínuo de massas de ar soprando à noite do oceano para a Terra.
passou pela montanha, ele sofreu turbulência. Quem está do lado A vê com o mesmo equipamento a imagem de Júpiter super nítida e quem está do lado B vai ver a imagem toda borrada. Por quê? A luz passando pela turbulência vai borrar a imagem. Eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês. Quero ver se eu consigo mostrar os GIFs para vocês. Espera aí, gente. Aqui. Então, olha só. Essa é uma foto estática ainda, mas ela é muito, muito, muito típica de quando a gente está fazendo observação astronômica ali. A nossa estrelinha nunca é um pontinho só. Ela fica toda assim. Aqui, ó, o azul distorcido, o vermelho para outro lado, parece que tem risquinho saindo da estrela, que a estrela tá cabeludinha. Tem gente que fala assim, a estrela parece que tá cabeludinha ali. Mas é porque a gente vê a luz indo em todas as direções por causa da turbulência atmosférica. E a gente consegue ver esse efeito também, por exemplo, quando a gente está observando a Lua. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o tamanho da imagem. Então, eu queria muito conseguir fazer uma observação com vocês à noite, mas eu acho que não vai ser possível porque está chovendo a maior parte das noites. Se não está chovendo, está nublado. Então, quando a gente observa com um telescópio amador, ou mesmo com um telescópio científico, um objeto extenso tipo a Lua, parece que tem um efeito ali de água, de ter vapor de água passando na frente. Que nem quando você olha para o asfalto num dia muito quente, que parece que está subindo alguma coisa do asfalto. É exatamente a mesma ideia, só que são as camadas da atmosfera com um pouquinho de turbulência que estão ali distorcendo a imagem. Além disso, deixa eu ver se abre aqui. Mostrando aqui para vocês, né? Tentando fazer uma maneira bem ilustrativa como é que tá vendo aqui isso acontecendo. Então, tem aqui a turbulência atmosférica. Ela está bagunçando a luz que chega da estrela e o que a gente vê, então, é a luz todinha bagunçada. E isso, para a gente, a olho nu, parece que a estrelinha está piscando. Então, olha só, acho que essa imagem ela ilustra um pouco melhor. Aqui tem um telescópio, ele está olhando para o espaço. Se ele olha bem para cima dele, a camada de atmosfera que tem para cima, ela digamos assim, menor. Se ele olha mais para perto do horizonte, a camada da atmosfera é maior. A luz da estrela passa ali pela turbulência, vai ser bagunçada e a gente vai ver a estrelinha com pontas. Então, estrelinhas têm pontas? Não, elas são esféricas, elas não têm pontas. A gente vê as pontas por causa da nossa atmosfera. Além disso, se a gente está trabalhando com um telescópio de pesquisa, voltando agora para a pesquisa, o que isso vai acontecer? Ao invés de todas as estrelas serem pontuais, serem só um pixel, porque a luz que a gente vê delas, ela está tão longe, tão longe, tão longe, que a gente não consegue ver o tamanho das estrelas, como essa luz vai ser bagunçada em todas as direções quando passar pela atmosfera, a gente vai ver um disquinho aqui da estrela.
Se vocês veem que nem se fosse uma cruzinha em volta da estrela aqui, isso não é causado pela atmosfera, isso é causado pelo equipamento mesmo, né? Em geral, você vai ter ali uma sustentação de algum equipamento em cruz ou alguma característica do equipamento que acontece em torno da estrela. Então, vocês vão falar assim: ah, professora, com tudo isso de coisa que está acontecendo na atmosfera, a atmosfera espalha luz, tem água, tem turbulência, tem poeira, tem fuligem. Então, por que a gente não faz um monte de telescópio espacial? Então, lembrando daquela aula, telescópios espaciais são estupidamente caros. O Hubble, há muito tempo atrás, custou 9 bilhões. O telescópio James Webb, agora, eu acho que ele custou na casa de uns 150 bilhões. Eu posso estar errada com esse número, mas com certeza ele foi mais caro do que o Hubble. É muito dinheiro para você investir em telescópio e, de certa forma, você precisa colocar ele em lugares bons. E lugares bons não necessariamente têm em abundância, assim, que fiquem protegidos do Sol, que fiquem em órbita, que funcionem bem. Então, dependendo ali da sua necessidade, vai ser difícil colocar um telescópio em órbita. E aí vocês podem perguntar, professora, mas a imagem do telescópio em órbita não vai ser melhor do que a imagem do telescópio na Terra? E aí eu falei para vocês, naquela aula mesmo, eu falei sim e não. Quando a gente está aqui na Terra, então o VLT, o Very Large Telescope, telescópio muito grande, fez uma foto de Netuno. Então, essa foi a imagem toda borrada e horrível, é só uma manchinha, uma mancha mesmo azul. Aí o telescópio espacial Hubble fez uma imagem do planeta Netuno. Tem uma resolução aqui de 0,3. Só que o VLT falou assim, não, vou fazer essa imagem, eu vou corrigir, eu vou utilizar uma ótica adaptativa que simula uma estrela no céu para fazer correções em milésimos de segundos dessa turbulência atmosférica. E aí o telescópio em Terra, o VLT, que é bem maior do que o Hubble, fez essa imagem aqui de Netuno com uma precisão melhor, uma resolução melhor. Então, esses lasers amarelos, eles são lasers de sódio e eles fazem aqui uma estrela virtual no céu para ajudar a gente a fazer essas correções. E eu falei para vocês agora há pouquinho mesmo que a nossa atmosfera ela não é 100% transparente, ela é um pouquinho opaca. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que uma parte da luz atravessa a atmosfera, outra parte da luz ela é refletida. Essa parte aqui desse gráfico que está em marrom representa a porcentagem de luz que a nossa atmosfera consegue refletir. Então, olha só que bacana, a nossa atmosfera protege a gente de raios gama, de raios X, de raios ultravioleta. Todas as três radiações, elas são muito nocivas para a vida, como a gente conhece. Ela quebra aquelas moléculas, de certa forma, para nós que já estamos vivos, ela é cancerígena. E toda essa radiação ela é bloqueada ali pela nossa atmosfera, até que bem. A radiação visível, boa parte da luz passa pela atmosfera, um pouquinho é bloqueado, né? Tem um pouquinho de bloqueio. Essa parte aqui é o infravermelho, ele varia bastante, tem hora que passa bem, tem hora que não passa. Um pouquinho do infravermelho, né? Uma região grande até do infravermelho, acaba sendo bloqueado pela nossa atmosfera e é por isso que a gente colocou o Hubble lá
no espaço. O Hubble, ele vê um pouquinho só no visível, mas ele vê muito aqui no infravermelho. O infravermelho quase não passa pela nossa atmosfera. A nossa atmosfera deixa passar bem ondas de rádio, ainda bem, senão a gente não teria internet, rádio AM, rádio FM, Wi-Fi, nem nada. E os comprimentos mais longos aqui do rádio, eles também são bloqueados pela nossa atmosfera. Então, a nossa atmosfera filtra um tanto da luz aqui que chega na gente. Certo? Acho que é mais ou menos isso. Então, quando a gente vai estudar a luz que chega, a gente vai olhar para duas áreas do conhecimento, uma que é a fotometria e a outra que é a espectroscopia. Vou falar um pouquinho da fotometria para vocês. A fotometria, ela é a medida direta da quantidade da luz que chega em algum lugar. Então, na nossa vida cotidiana, a gente tem fotometria o tempo todo e a gente não percebe. Então, se eu pego aqui um aparelho de telefone, ele tem um pontinho preto aqui. Acho que não dá para ver. Tem um pontinho que é o sensor de proximidade, que é o sensor de luz ambiente. E ele nada mais é do que um fotômetro. Ele está medindo a intensidade da luz que está entrando ali naquele receptor. Na fotografia e na arquitetura, é muito comum aparecer esse aparelho, que é o fotômetro. Aqui na parte aqui da bolinha branca tem o sensor de luz, ele vai medir quanta luz está chegando aqui nesse objeto. Então, a fotografia utiliza para encontrar o equilíbrio de luz da foto e a arquitetura vai utilizar o mesmo princípio da fotometria para calcular a quantidade de luz no ambiente, né? Tem lá os lumen, candela e todas as outras informações. Na astronomia, a gente vai usar isso para estudar a informação dos astros. Então, a gente vai começar a chegar nas fórmulas, mas não precisa ter medo delas, a gente vai entender o que elas estão comunicando para nós, o que ela está dizendo ali para nós. Se eu olhar para uma estrela, deixa eu pegar minha estrela aqui. Quando ela está pertinho da gente, que nem o Sol, então eu estou falando pertinho, pensando no tamanho todo do espaço que a gente conhece. Quando a estrela está aqui pertinho, a gente consegue perceber a dimensão dela. A estrela que está mais perto do Sol, que é ali Alpha Centauri, a gente não consegue perceber o tamanho. Ela aparece como um ponto para a gente, não importa qual equipamento a gente use, se é telescópio espacial, se é o mais gigantesco telescópio na Terra, não é possível a gente resolver o tamanho da estrela ainda. Tem técnicas para a gente conseguir perceber, mais ou menos saber o tamanho, mas a gente não consegue tirar uma foto e ver ali um diâmetrozinho, ela vai aparecer como um ponto. Então, se a gente pensar, a estrela está lá, está irradiando luz, está soltando luz em todas as direções, isso significa que vai ter um montão de luz que vai para outros lugares e uma partezinha da luz que chega na gente. Então, conforme a gente está indo, né, dois raiozinhos que saíram um pertinho do outro assim, conforme a distância vai aumentando, eles vão se separando. Então, se a gente imagina que conforme a gente vai se afastando de um objeto luminoso, o tanto de luz que a gente vê que sai dele, que chega para a gente, né, no nosso olho, no nosso equipamento de medida, ele vai diminuindo de intensidade. Então, se a gente estiver muito longe de uma estrela, a gente só vê uma fração dessa luz que está chegando. Então, o fluxo luminoso é a fração
da luz que chega desse objeto que a gente está medindo. Então, olha aqui, o fluxo luminoso, ele está representado aqui pelo F, ele é a luz toda, aqui o L, a luz toda que a estrela produz, dividido por 4 e π, que são números constantes, dividido aqui pela distância multiplicada pela distância. Então, o que essa fórmula quer dizer? O quanto a gente consegue enxergar da luz de uma estrela é uma fração do que ela produz. E essa fração, ela diminui quanto mais longe você estiver, tá? Então, assim, se eu estou aqui a um raio, a gente recebe um fluxo, por exemplo, 1. Se eu estou aqui ao dobro dessa distância, a quantidade de luz que eu vou receber da estrela, esse fluxo luminoso, ele vai ter 1/4 da intensidade. Se eu tiver a 3 vezes a distância, eu vou ter aqui 1/9 do fluxo nessa posição. Então, quanto mais longe, menos radiação chega para a gente. Além disso, o brilho aparente de uma estrela, a gente fala do brilho, da magnitude aparente, é o que a gente consegue ver de fato. Isso daqui é o que a gente pode ver. E é muito comum a gente falar de brilho, falar de magnitude, falar de luminosidade. São coisas diferentes que é importante vocês entenderem. A luminosidade da estrela é o quanto de luz a estrela produz. O fluxo é a quantidade de luz que chega para a gente. A gente também usa a magnitude aparente como uma medida de brilho de um astro. É como se fosse um sinônimo para o fluxo, tá? Existe uma continha, então a conta está aqui para eu mostrar para vocês como é que ela funciona. A magnitude, ela tem aqui menos 2 vezes e meio o logaritmo do fluxo. Na verdade, a magnitude é uma outra forma de você calcular o fluxo e elas estão assim as duas relacionadas. A magnitude, ela tem uma escala de brilho, ela foi feita para a gente conseguir classificar o brilho dos astros que a gente enxerga, não só das estrelas, mas de qualquer astro. E aí, a primeira pessoa que fez uma escala de magnitude foi Hiparco. Hiparco lá na Era Antiga ainda. Então, ele falou assim, eu vou pegar as estrelas, eu vou colocar elas numa escala de 1 a 6, lembrando que para eles era muito comum fazer contas com 6, na base 12, na base 60. Então, ele colocou ali numa escala de 1 a 6, sendo que a estrela mais brilhante para ele era a número 1, e a menos brilhante era a estrela que tinha magnitude 6. E aí, ele escolheu Vega como ponto 0, ou Spica, acho que eu não lembro se foi Spica, bom, não importa. Escolheu a estrelinha lá como ponto 0 e definiu. Essa magnitude, ela continuou sendo importante na astronomia por muito tempo, até que a gente começou a entender melhor a luz, e entender melhor a luz já foi, passou ali em 1100 um pouquinho da luz, em 1600 veio Newton, e a gente começou a entender melhor as propriedades da luz a partir de 1700. Então, mais ou menos, a gente aprendeu ali recentemente que a resposta do olho humano não é linear à luz. Ou seja, a gente não enxerga a luz, todas as cores, a mesma região do olho com a mesma intensidade. E, de uma certa forma, a gente enxerga melhor objetos mais brilhantes e enxerga pior objetos menos brilhantes. Isso é uma característica do nosso olho. Então,
o pessoal reparou que essa escala de magnitude, ela seguia uma escala logarítmica, não uma escala linear. Ela não ia assim, a estrela 1 é 2 vezes mais brilhante que a estrela 2, do que 2 vezes mais brilhante que uma estrela de magnitude 3. Ela era uma escala logarítmica. É isso que essa fórmula está me contando. E, desculpa, continuando com esse sistema de magnitude, então ele ficou oficializado como a estrela Vega, sendo a magnitude 0. Então, existe uma constante aqui. Se a gente fala que 0 é a magnitude de Vega, ela define esse valor dessa continha. Então, 1856, a gente falou assim, oficializa essa escala e mantém ela. E a gente falou assim, vamos dar uma ajustada aqui nessa escala, de modo que a estrela mais brilhante seja o 0 e a menos brilhante seja o 5, ou até o 6. Então, está fazendo ali caber mais ou menos a escala. E aí, o que acontece? Astros mais brilhantes do que a estrela Vega no céu vão ter magnitude negativa. O Sol tem magnitude de menos 26. Se a estrela mais brilhante é 0, a estrela menos brilhante que a gente enxerga é 6. A estrela mais brilhante no céu é o Sol, é menos 26. É uma escala confusa, gente. Então, começa lá, o astro mais brilhante que a gente vê é o Sol, menos 26. A lua cheia pode chegar até mais ou menos menos 15, menos 12 por aí de magnitude. Vênus consegue chegar até menos 6. E aí, quando você vai fazer astronomia no hemisfério sul, você percebe que existem 4 estrelas que são mais brilhantes do que Vega no céu. Todas elas estão no alto do céu no hemisfério sul. Sirius é a mais brilhante, tem menos 1,44. Canopus, Rigel, Quintaurus, que é o joelho do Órion, Arcturus e depois vem Vega. Então, essa escala ela é uma bagunça total, sem contar que além de Vega, existem outras estrelas, pelo menos outras 4 estrelas mais brilhantes no céu. A magnitude ela é interessante porque, por muito tempo, ela foi importante na ciência. Então, a gente precisa entender o que é essa magnitude. Se você olha para a magnitude, né, o m pequenininho, ela não conta para a gente sobre a luminosidade do astro. Ela só está falando ali em relação ao fluxo. Então, deixa eu voltar aqui o slide. A magnitude está falando aqui em relação ao fluxo. Para a gente fazer alguma afirmação sobre o astro, sobre a luminosidade do astro, a quantidade de luz que ele emite de verdade, a gente pode falar assim, olha, eu não sei dizer quanto que é de verdade, mas se eu pegar um astro e comparar com o outro, eu posso começar a ter uma ideia bacana. A gente faz isso já em distância. A gente fala assim, olha, a distância da Terra ao Sol é uma unidade astronômica. A partir daí eu falo a distância dos planetas em unidades astronômicas. Então, se eu defino uma magnitude padrão para uma estrela e falo assim, ela está a uma certa distância, tem uma certa luminosidade, eu posso estender essa linha de raciocínio e falar assim, se eu comparar com outra estrela, eu posso ter informações diferentes. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho a luminosidade da estrela 2 sendo comparada com a luminosidade da estrela 1. Ou seja, eu estou comparando o fluxo de luz que chega até mim de uma estrela com a outra. Por que eu estou fazendo isso? Se eu falo que a minha estrela 1 é a estrela padrão, e eu estou fazendo um modelinho para mim, eu estou criando um modelo para mim, baseado no que eu já sei sobre essa primeira estrela, quando eu comparo a estrela 1 com a estrela 2,
eu consigo fazer afirmações sobre a magnitude absoluta da estrela 2. Então, assim, fazendo toda essa manobra, eu consigo fazer afirmações sobre a luminosidade da estrela, sobre o quanto de luz ela está produzindo, ela está emitindo. Então, dessas fórmulas feias, eu chego numa relação entre a magnitude que a gente observa da estrela e a quantidade aqui, a magnitude absoluta, ou seja, a quantidade de luz que a estrela está de fato produzindo. Essa relação da magnitude que a gente vê menos a magnitude absoluta, ela me dá uma relação de distância da estrela. É uma distância relativa, na mesma escala que eu falei ali, olha, se essa é a minha estrela padrão, essa é a minha distância padrão, comparando essa magnitude, eu tenho essa distância padrão. Isso, gente, foi usado por muito tempo na astronomia para a gente ter uma ideia da distância dos objetos. Com o passar do tempo, conforme as nossas técnicas foram melhorando, nosso conhecimento foi melhorando, os equipamentos foram melhorando, tudo isso foi sendo melhorado. Mas isso foi muito importante e ainda é usado hoje em dia como uma forma rápida de você ter uma estimativa ali de distância. A gente chama essa conta da magnitude aparente, menos a magnitude absoluta, igual a 5 vezes o logaritmo da distância da estrela menos 5 de módulo de distância. Tem um porém, né? Tem um monte de coisa arbitrária ali que a gente definiu, falou assim, olha, se eu tomar esse padrão eu consigo fazer isso, e você só pode comparar estrelas que sejam muito parecidas. Se você comparar estrelas que sejam diferentes, aí já foi pro beleléu. Mas se vocês tiverem uma ideia, quiserem ter uma ideia da importância, quando o pessoal estava tentando discutir se tinha objetos além da nossa galáxia, se a nossa galáxia era só mais um objeto no universo, Herschel tentou fazer um modelo da galáxia utilizando essas distâncias mais ou menos. Ele falou assim, bom, se a estrela está mais brilhante, ela está mais perto, se ela está menos brilhante, ela está mais longe. E ele tentou usar isso para entender. Então, é um contexto aí histórico do que a gente está vendo. Mas se a gente quiser, de fato, entender a luz de um astro, tem muito mais coisa que a gente pode estudar na fotometria do que só a magnitude aparente, que é o brilho, né, ou o fluxo de luz, e estudar a emissão da radiação dela mesmo. E não só a quantidade de radiação que ela está obtendo, mas a gente começa a obter informações bem mais legais quando a gente destrincha a luz ali. Para eu poder explicar para vocês os próximos conceitos dentro aqui da fotometria, eu preciso falar um pouquinho do conceito de corpo negro. Existe uma teoria na física que fala que um corpo negro é um objeto que ele é capaz de absorver toda a radiação que cai sobre ele, sem deixar nada escapar, sem nada refletir. É aquela cor preta absoluta. Seria um corpo que a gente não consegue ver, né? Daí que vai sair um pouquinho a ideia do buraco negro, que a gente não consegue ver. Porém, quando você está fazendo essas continhas de um modelo ou de um corpo negro, você se depara ali com as leis da termodinâmica e você percebe que para um corpo que absorve toda a radiação que bate nele, para ele estar em equilíbrio termodinâmico, para ele se manter ali como uma estrela, ele tem que irradiar tudo que ele absorve, ou seja, ele vai emitir luz igualzinho tudo que ele recebe, ele vai emitir. Essa ideia básica, assim, se ele absorve toda a luz perfeitamente, ele também
irradia toda a luz perfeitamente. Dessa forma, ele se mantém em equilíbrio termodinâmico. Então, um corpo negro é um modelo teórico, mas é uma boa aproximação para o que está acontecendo ali na estrela. Uma estrela está em equilíbrio termodinâmico e ela está emitindo um montão de radiação sem mudar a temperatura dela. Então, é isso que está acontecendo basicamente. Quando a gente faz um modelinho de corpo negro, é um modelo matemático, é um modelo teórico, a gente não tem nada assim que seja tão perfeito na natureza. Então, essa curva aqui acinzentada, ela é a curva teórica do corpo negro. Então, aqui, ó, essa curva aqui acinzentada é a curva teórica. Essa curva aqui dourada é o espectro de uma estrela, na verdade, é do próprio Sol. Então, se a gente colocar um equipamento fora da atmosfera da Terra, a luz que sai do Sol, ela segue esse caminho aqui. É muito parecido com o corpo negro, porque a estrela, ela é praticamente um corpo negro. Ela absorve toda a luz que incide nela, mas ela também está emitindo luz em todos os comprimentos de onda. Ela emite luz em todos os tipos de luz possível. Vai ter regiões que vai ser praticamente zero e regiões maiores aqui onde a gente chama de pico. O Sol, ele tem esse pico aqui, a pontinha dele ela tem uma temperatura de mais ou menos ali 5.700 Kelvin. A gente chama a temperatura aqui que gera esse pico de temperatura efetiva. Ela é a temperatura que a gente usa para estimar a temperatura de uma estrela. E aí pode ser de qualquer estrela. A gente sabe a temperatura da superfície do Sol porque utilizando, né, a gente fala assim, faz esse modelo matemático aí, calcula quanto que seria a temperatura do Sol. Faz a observação do Sol, vê que o modelo coincide com as observações e fala assim, então, a temperatura na superfície do Sol deve ser ali perto de 5.777 graus Kelvin, né? 777 Kelvin. Então, a gente sabe que a temperatura na superfície do Sol é essa. E qualquer outra estrela que a gente fala a temperatura da estrela é tal, a gente está falando da temperatura na superfície da estrela, que é a temperatura que a gente consegue enxergar. Então, para um objeto astronômico, pensando que todas as estrelas são aproximadamente um corpo negro, se a gente olha para esse modelinho que a gente construiu, essa teoria que a gente construiu, a gente vê que temperaturas maiores vão ter um pico com uma cor maior, temperaturas menores têm um pico numa cor menor. Essa variação, assim, essa relação entre cor e temperatura, a gente chama de lei de Wien, né? Com W aqui, W-I-N, Wien. Então, é por isso que a gente fala, quando uma estrela é mais quente, ela é mais azul. Quando uma estrela é mais fria, ela é mais vermelha. E isso vem aqui desse modelo teórico da radiação de corpo negro, e esse deslocamento, essa mudança da temperatura com a cor, é a lei de Wien. Então, aqui ilustrando para vocês, né? Os picos têm uma relação de temperatura e cor. A cor a gente define pela propriedade da luz, né? Pelo comprimento de onda da luz.
Então, o tamanho ali da ondinha da luz que chega para a gente, que está relacionado com a energia daquela luz, e a temperatura da estrela. Então, a gente sabe que isso daqui tem uma relação mais ou menos aqui constante. Então, gente, desculpa. Se a gente está falando aqui do comprimento de onda, a gente está falando diretamente da cor que a gente enxerga. Lembrando que a gente só enxerga aqui uma partezinha da cor. Então, o Sol, ele está mais ou menos aqui em 5.500 Kelvin, na verdade um pouquinho mais. O pico de cor do Sol é na luz verde, certo? A parte mais alta dele, a temperatura da superfície dele, corresponde à emissão da luz verde. Mas aí vocês vão falar assim, professora, eu olho para o Sol e ele não é verde, ele é amarelo. Aí por quê? Ele não emite só em amarelo, ele está emitindo em todas as cores. A luz que ele mais emite é verde, mas ele está emitindo vermelho, amarelo, azul, ultravioleta, infravermelho. E a combinação de tudo isso dá uma cor mais amarelada para a gente, certo? E olha só que interessante. Existe uma... Eu vou chamar de hipótese, porque eu não tenho certeza se já foi confirmado. Uma hipótese que fala que pelo menos eu acredito que seja assim, que a luz do Sol tem no pico de emissão verde, tem a relação com as plantas que fazem fotossíntese serem verdes. Então, as plantas tentam aproveitar o máximo da energia do Sol que chega, por isso que elas são verdes. Então, eu estava falando para vocês do fluxo, do brilho, né, da estrela ali. E eu posso calcular, então, o fluxo da estrela. Se em vez de eu medir uma distância, eu quero medir o fluxo, né, a quantidade de energia que está saindo lá da estrela e está chegando em mim, e se eu estivesse na superfície da estrela, como é que é o fluxo da estrela lá na superfície? Então, isso quem fez foi Stefan e Boltzmann, né, duas pessoas. E eles descobriram a lei de Stefan Boltzmann. O que isso quer dizer? Que o fluxo de energia da estrela ele está diretamente ligado com a temperatura na superfície da estrela. Então, a partir disso, a gente tem uma nova forma de entender aquele brilho da estrela. Até agora a gente estava falando assim, olha, eu imagino que essa estrela está lá longe, eu comparo ela com uma estrela que está aqui perto. A partir disso eu consigo estimar mais ou menos o brilho, eu consigo estimar mais ou menos isso, mais ou menos aquilo. Mas a partir da lei de Stefan Boltzmann, se a gente mede a cor, a temperatura efetiva ali da estrela, a corzinha dela, e a gente pega essa cor e consegue obter a temperatura na superfície dela, a gente consegue descobrir, então, a luminosidade da estrela, ou seja, o quanto essa estrela produz de energia. Então, a minha luminosidade, ela tem 4π, que é uma constante, são só números multiplicando essa conta. Ela tem o raio da estrela. Olha só, uma informação nova, gente. Eu consigo dizer qual que é o tamanho dessa estrela. Eu acho isso, assim, muito bacana. Tenho aqui sigma, que é a constante de Stefan Boltzmann, é outro número constante que nunca muda, e a temperatura da estrela. Então, o que eu estou falando para vocês é que se eu pegar a luz que está chegando da estrela e eu passar ela por um prisma e entender como que ela
como que ela se distribui, aonde que está recebendo mais luz. Por exemplo, a luz estrela, ela tem a maior quantidade aqui no verde e ela tem um pouquinho para cá, um pouquinho para cá. Olhando para essa curva de luz da estrela, eu consigo descobrir qual que é a temperatura da estrela e qual que é o tamanho, ou seja, o raio daquela estrela. Então, só olhando para a luz, a gente já está descobrindo um monte de coisa. A gente consegue descobrir a distância, a temperatura, o raio, a cor, olhando só para a cor dela. E, gente, é uma coisa muito legal. Mas aí, chega na ciência, eu falo, a ciência sempre encontra um monte de problema. De uma certa forma, é isso que torna a ciência legal, né? Encontrar um monte de problema? Não. Resolver esses problemas significa que a gente está desenvolvendo técnicas e tecnologias que ajudam a resolver outros problemas na nossa vida cotidiana. Então, quais foram os problemas que a ciência encontrou dessa vez? Para observar a cor das estrelas, a gente precisa utilizar filtros diferentes. A luz chega para a gente esbranquiçada. Então, quando eu mostro para vocês essas imagens aqui, ó, cadê? Essa imagem aqui, ela é muito parecida com a imagem que a gente vê. Depois a gente vai, né? Ela passou ali por um aparelho que vai fazer a difração. Depois eu vou olhar para as intensidades das luzes, mas a gente enxerga a estrela mais ou menos esbranquiçada mesmo. E para a gente separar, né, pode passar ali a luz da estrela por uma rede de difração, mas o detector que vai medir cada faixa de cor, ele reage de uma maneira diferente à luz. Então, a gente costuma utilizar esse sistema de filtros UBVR. O que significa? A gente coloca ali um equipamento que tem uma boa detecção de ultravioleta. Os nossos equipamentos não são muito bons para detectar azul, eles são mais ou menos bons para detectar verde e mais ou menos ali para os vermelhos. Cada um desses filtros está fornecendo uma magnitude aparente diferente, aqui de acordo com a cor. A gente precisa corrigir tudo isso para conseguir fazer aquela curva bonitinha da estrela, curva de corpo negro da estrela. Só que o que é mais importante aqui? A gente não consegue medir um pontinho aqui, um pontinho aqui. A gente mede uma faixa de cor. Essa faixa de cor, ela vai estar relacionada ao filtro. Então, para fazer os cálculos, a gente vai fazer eles baseados aqui em índices de cor. Para fazer aquelas contas todas e chegar de fato na temperatura efetiva da estrela a partir da luz que a gente observa, tem que fazer um monte de correção. Então, por isso que existem os filtros de cores. Mas a grande ideia de fazer tudo isso é a seguinte: estrelas com temperaturas superficiais mais quentes são mais azuis do que estrelas com temperaturas superficiais mais frias, elas são mais vermelhas. Eu vou falar um pouquinho disso para vocês daqui a pouco, mais para o final da aula. Na verdade, daqui a pouco é agora, né? Então, gente, só com a fotometria dá para fazer muita coisa, dá para descobrir muita coisa ali sobre as estrelas, sobre qualquer outro objeto, né? Galáxias são feitas de estrelas, nebulosas é um capítulo à parte, mas a luz delas, em geral, vai vir de estrelas próximas. Então, saber isso, saber que existem todas essas teorias, é importante para a gente entender como de fato está sendo feita essa ciência. A última parte da aula de hoje, então, é falar um pouquinho para vocês sobre os espectros
dos corpos astronômicos, né? Principalmente das estrelas e das nebulosas, ou de qualquer outro corpo que emita luz própria. Então, todas as estrelas, elas são iguais? A gente vai falar, não, né? Tem estrelas que são grandes, tem estrelas que são pequenas, tem estrelas que são mais azuis, tem estrelas que são mais laranjas. E vai mudar muitas outras coisas. Vai mudar a massa, raio, idade, composição química. Olha quanta coisa tem para a gente saber sobre a estrela ainda. Então, como é que a gente faz para estudar tudo isso? Primeira coisa, vamos olhar para a cor das estrelas. Tem aqui as estrelas do Cruzeiro do Sul. Dá para ver que algumas na foto estão vermelhas, outras na foto estão mais alaranjadas. Tem umas cores acontecendo aqui no céu, não é tudo preto e branco. Com o olho, vocês conseguem olhar num binóculo ou olhar num telescópio amador pequeno e perceber que existem cores diferentes. Aqui perto do Cruzeiro do Sul, se eu não me engano, um pouquinho mais para baixo, tem uma região que chama Caixinha de Joias, eu não me lembro exatamente onde está, mas está aqui para o sul do Cruzeiro do Sul. Tem essa região chamada Caixinha de Joias, que é uma região com várias estrelinhas, cada uma tem uma cor diferente. Tem estrela azul, amarela, vermelha, esbranquiçada, de várias cores, é muito legal de ver. Então, outra coisa, importantíssimo lembrar para vocês, só porque uma estrela tem um brilho maior, não significa que ela esteja mais próxima, tá? Até agora, a gente estava pensando numa estrela mais ou menos padrão, mas estrelas maiores, estrelas que parecem ter um brilho maior, elas não necessariamente estão mais perto da gente. Elas podem ser estrelas mais brilhantes mesmo, tá? Então, tem estrela mais brilhante, estrela menos brilhante. O Sol é uma estrela menos brilhante, ele está ali de boinha no meio das estrelas. E muitas vezes a gente vai conseguir ali entender a distância que a gente está das estrelas utilizando métodos que a gente já viu, como, por exemplo, a paralaxe. Então, eu vou voltar aqui na fotometria para falar para vocês que se eu tiver a distância que eu estou da estrela, eu consigo calcular todas essas informações de magnitude e fluxo, né, usando a distância. Então, se eu tiver a paralaxe aqui da estrela e calcular a distância, eu consigo ter de verdade uma referência para conseguir saber qual que é o fluxo da estrela, o fluxo eu sei, porque o fluxo eu olho, é o que eu meço, né? Eu consigo ter uma ideia ali da luminosidade da estrela. Então, refazendo a frase, se eu tiver a distância a partir da paralaxe, por exemplo, eu consigo saber a luminosidade da estrela de uma maneira bem simples e rápida. Cadê? Então, voltando aqui, a cor das estrelas, e agora chegou a parte que eu vou explicar o que está acontecendo aqui com a estrela. Estrelas têm cores diferentes porque elas têm temperaturas diferentes na superfície. Vocês veem isso em todos os lugares na vida de vocês, tá? Em todos os lugares é muita coisa, mas tenho certeza que vocês veem com alguma frequência. O vermelho é mais frio, o azul é mais quente. Ah, professora, isso é contraintuitivo, porque eu vejo o gelo é azul, a água geladinha é azul, e quando as coisas estão quentes, eu penso no vermelho, né? Tem aquele movimento lá artístico que fala que azul são cores frias e vermelhas são cores quentes. Porque de 0 a 100 graus, a gente tem a água mais azulada, a água gelada mais azulada. Mas ela não fica vermelha se vocês ferverem ela, por exemplo.
Mas eu estou falando aqui não é de 0 a 100 graus, é de 2.000 graus para 13.000 graus. Então aqui eu tenho a água que está azuladinha, eu começo a esquentar, 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 a água evaporou já. Então eu estou falando de outros materiais. Qualquer corpo que você esquentar, ele vai ficar vermelho. Então pensa assim, eu vou colocar uma barra de ferro no fogo. Não façam isso, tá? Mas se vocês procurarem vídeos na internet de pessoas que fizeram isso, se você segurar ali um material num fogo muito alto, ele vai começar a ficar vermelho, vermelho, vermelho. Aí ele vai ficar branco, 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 e depois ele vai começar a passar para o azul. Então, aqui, gente, de uma maneira bem geral, estrelas vermelhadas são mais frias do que estrelas azuladas. A gente está falando de temperaturas que não estão no nosso cotidiano. O Sol, com 5.700 Kelvin, está mais ou menos por aqui, é um amarelo clarinho, certo? Então, outro exemplo é a chama do fogão. Se vocês estiverem, dependendo do tipo de gás que vocês usam, se ele for um pouco mais claro, não tão aquela chama azul escura, embaixo, onde é mais quente, ele é um azul esbranquiçado. Em cima, onde a chama começa a ficar mais rarefeita, ela fica aqui mais avermelhada, né? Rarefeita, eu acho que é uma palavra muito forte, mas aqui em cima, onde ela fica mais fria, ela é mais avermelhada. Então, estava falando para vocês até agora, para ver a cor das estrelas, a gente vai utilizar filtros diferentes, um filtro para cada cor. É por isso que todas as fotos na astronomia são uma composição de cores. Vocês podem ter certeza que tanto astrônomos amadores quanto astrônomos profissionais, quando vão fazer imagens bonitas de estrelas, estão levando em conta a capacidade do equipamento de fazer a foto naquela cor. Então, isso daqui provavelmente é uma foto composta, cada uma dessas estrelas, dessas cores, foi feita com filtro diferente. Depois, a eficiência de cada filtro foi corrigida. Então, vamos dar uma olhadinha. A espectroscopia, ela está olhando para as cores dos objetos. A cor da luz de verdade é o que a gente está falando. Primeira coisa que a gente vai fazer é a mesma coisa que Newton fez. Pegar uma luz branca, passar ela por um prisma ou por um objeto que faça refração. Nesse caso, estou falando na astronomia, na física, na química, a gente não necessariamente usa prisma para fazer os estudos. A gente pode utilizar uma rede de difração. É uma rede que tem uma propriedade de separar as cores da luz, fazer a refração da luz. Então, passa ali a luz branca por um objeto que faz a refração da luz. Cada cor tem uma energia diferente e ela vai se separar de uma forma diferente aqui do outro lado do prisma ou da rede de difração. Quando a gente decompõe a luz, a gente chama isso de espectro da luz. Então, aqui está a luz visível. Sabendo que a luz ela é muito mais do que a luz visível, a gente chama tudo isso de espectro eletromagnético. Quem estudou a espectroscopia foi o Kirchhoff. Então, aqui, ó, o Kirchhoff. Ele viveu mais ou menos, acho que em 1780, e ele falou assim, olha, estudei aqui a luz passando por sólidos, líquidos, gases, esquentei, esfriei, deixei mais denso, menos denso, e consegui perceber que existe uma regularidade nisso. Então, Kirchhoff fez um montão de experimentos, publicou os resultados, muitas outras pessoas foram lá, reproduziram os experimentos de Kirchhoff, confirmaram a teoria dele, as observações dele, e se transformou nas leis da espectroscopia. Ou seja, essas afirmações valem para
todos os lugares, em todos os tempos. Então, quais são essas leis, né? Indo ao ponto, direto ao ponto. Se você pegar sólidos, líquidos ou gases muito densos, quando aquecidos, eles vão produzir luz na forma de espectros contínuos. Então, você está emitindo radiação em todas as cores. Ou seja, quando você pega um sólido, um líquido, um gás que está no estado muito denso, apertadinho, e você aquece ele naquele estado, ele vai emitir parecido com o corpo negro. Um pouquinho diferente, não dá para falar que é um corpo negro, mas ele vai emitir luz de todas as cores, de todas as radiações possíveis. Gases. Aí eu falo assim, sólido e líquido não tem muita graça estudar, gás é muito mais legal. Por quê? Se você pegar um gás que ele está pouco denso, ele está ali rarefeito, e aquecer aquele gás, ele vai produzir um espectro de emissão, mas ele não vai mais ser contínuo, ele vai ser em cores específicas. E aí que está o negócio da espectroscopia ser legal. Essas cores específicas dependem da composição química daquele gás. Gases que são pouco densos ainda, essa é a terceira lei, se você colocar um gás que está pouco denso na frente, né, entre você e uma fonte de luz, você vai perceber que aquele gás pouco denso vai absorver parte da luz, vai produzir um espectro de absorção. Ele vai absorver cores específicas. E essas cores também dependem da composição química, são exatamente as mesmas cores de cima. Só que, se você aquece, ele produz a cor. E se você coloca ele bloqueando uma luz, ele vai bloquear apenas aquelas cores, dependendo da composição química. Então, olha só o que está acontecendo, né? As três opções aqui das leis de Kirchhoff. Coloquei uma lâmpada, que ela é uma lâmpada incandescente. Dentro do bulbo dela, ela tem gás. Esse gás, essa lâmpada, na verdade, assim, ela também tem dentro dela, além do gás, um filamento. E esse filamento é quem produz luz de verdade, tá? Então, coloquei ali a lâmpada incandescente. Se ela é incandescente, ela esquenta. Se ela está esquentando um sólido, numa pressão razoável, sendo aquecido, ele vai emitir luz no espectro contínuo, ou seja, em todas as cores, indo aqui do violeta até o vermelho. Então, peguei a luz aqui, passei pelo prisma, tenho um espectro contínuo. Se eu colocar uma nuvenzinha de gás, aí eu coloquei uma nuvem de gás hidrogênio, né? Fui lá, coloquei entre a lâmpada e os meus prismas aqui onde eu vou olhar, um compartimento com gás. A luz passou aqui por essa nuvem de gás e esquentou o gás. Esse gás que foi aquecido, ele emitiu aqui um espectro. Eu não estou vendo, nessa parte, eu não estou vendo mais a lâmpada, né? Se eu olhar nessa direção, eu só vejo o gás. Então, olhando para o gás aquecido, ele está emitindo aqui algumas linhas de cores específicas. Esse é o espectro de emissão. Num terceiro experimento, se eu olhar para esse gás, ele está um pouquinho mais frio agora. Tenho a lâmpada, passei a luz branca da lâmpada, do filamento aquecido, por essa nuvem de hidrogênio, passei a luz por um prisma, a nuvem absorveu parte desse espectro contínuo. Ou seja, onde está pretinho aqui, quer dizer que a nuvem absorveu. Ela ficou com essa luz, com essa energia para ela. Então, isso daqui é um espectro de absorção.
Cada elemento químico tem a sua própria assinatura espectroscópica. Então, se você coloca um gás de hidrogênio, ele tem esse conjunto de linhas. Se você coloca uma nuvem de hélio, vai ter ali uma outra assinatura química. Cada elemento químico tem a sua própria assinatura. Em outras palavras, cada elemento absorve e emite em cores específicas e não tem um elemento igual ao outro. Quando a gente descobriu isso, foi uma revolução na astronomia, porque a gente podia estudar a composição química de estrelas, nebulosas e qualquer outro objeto que a gente olhasse no céu. Tenho aqui para vocês, se algum de vocês se interessar em fazer, tem um espectroscópio caseiro, o vídeo aqui ele está em português. Então, usa um CD velho que vocês nunca mais vão ouvir, que ele vai ser destruído. E vocês vão conseguir aqui fazer um equipamento que permite vocês a perceberem o espectroscópio, a perceberem as cores da luz. Vocês vão ver que, olhando para o dia claro, nunca apontando para o sol, mas olhando para um dia claro lá fora, vai ter o espectro contínuo. Mas se vocês olharem para as lâmpadas dentro da casa de vocês, dependendo de como for a lâmpada, vocês vão ver as linhas ali de emissão. Dando um exemplo para vocês, olhando para os elementos químicos, cada um tem sua assinatura própria. Aqui a gente tem a assinatura do hélio, o espectro de emissão feito com uma lâmpada de hélio. Dá para perceber que ele tem uma linha bem forte aqui, uma linha super forte para cá, outra para cá. Se a gente colocar uma lâmpada de hélio, o hélio ali bem quente, ele vai emitir uma linha brilhante aqui, uma linha brilhante aqui, outra aqui. É completamente diferente do hidrogênio. Carbono também é diferente. O nitrogênio, olha só que festa ele tem aqui, certo? Essa diferença, fisicamente, ela se dá quando a gente olha para as camadas eletrônicas de um átomo. Então, eu estou entrando um pouquinho mais ali na física para vocês. Se a gente tem o átomo de hidrogênio, ele tem um próton só e ele tem as camadas eletrônicas ali, onde estão os elétrons em volta do hidrogênio, sendo seguradas por um próton só. Se você tem o hélio, colocou 2 prótons ali, essas camadas elas vão interagir com o núcleo do átomo de uma forma um pouco diferente. E essa um pouco diferente significa que elas têm energias um pouco diferentes. E no final a gente vai sair com essas linhas diferentes, Quando a luz passar, sair desse átomo, o elétron vai perder energia dentro desse átomo e ele vai emitir um fóton. Esse fóton tem uma assinatura própria. Então, para quem entende um pouquinho mais ali, está um pouquinho mais ligado na física, tem a ver com as camadas eletrônicas de cada um dos elementos químicos. De verdade, quando a gente está olhando para dados de astronomia, então, eu fui lá, eu observei, eu utilizei dados de um survey, eu utilizei o dado de outras pessoas, o que a gente vai ver não vai ser essa imagem aqui. A gente vai trabalhar com aquela curvinha, certo? Que eu falei para vocês lá em fotometria, mas nesse caso a gente vai estudar o espectro. O que está acontecendo aqui? Eu tenho nesse eixo aqui as cores. Então, desse lado está mais azul, do lado direito aqui está mais vermelho. O quanto mais alto esse pico, mais forte é essa linha. Então, aqui, por exemplo, eu tenho o espectro das lâmpadas fluorescentes modernas. Ela tem uma composição aqui de elementos químicos, ela tem alguns íons.
lâmpadas fluorescentes mais antigas, que são chamadas de halofosfatos, que a gente tem aqui cálcio, fósforo, cloro, flúor, em geral, a linha é essa daqui, ela é incandescente, então ela tem uma linha aqui, um espectro que parece aquele de corpo negro, mas só parece, não é não. Mas ela tem um espectro de emissão, ela vai emitir em todas as cores um fundo aqui, e ela tem algumas linhas mais específicas de acordo com o elemento dela. Então, se a gente olha para a tabela periódica, então tem aqui, ó, hidrogênio, hélio, lítio, berílio, bório, carbono, nitrogênio, dezenas de elementos químicos, cada um deles tem uma assinatura diferente. Então, vocês podem encontrar, às vezes, na internet, se deparar com a tabela periódica dos espectros dos elementos. Ela está bem fraquinha aqui, bem suavezinha, mal dá para ver. O hidrogênio tem uma fitinha colorida aqui. Aqui embaixo está o lítio, que tem uma linha aqui, outra linha aqui onde eu estou passando o mouse, outra linha vermelha para cá. O berílio tem uma linha verde. Desse lado, o hélio tem uma linha amarela bem parecidona aqui. O carbono, eu não estou conseguindo ver as linhas, mas a gente começa a perceber que para cada elemento existe uma assinatura diferente, um conjunto de linhas diferentes. E olhando para essas linhas, a gente consegue entender, então, qual que é a composição química das estrelas. A composição química das estrelas ela é importantíssima para a gente entender o ciclo de vida das estrelas e a formação dos planetas, a formação de sistemas planetários. E, indo um pouquinho mais a fundo, caso vocês tenham dúvidas em relação a isso, os espectros, além de cada elemento químico no seu estado neutro ter a sua própria assinatura, se você arrancar um elétron ou puser um elétron ali no seu elemento, ou se você colocar ele na forma de molécula, a assinatura vai ser diferente e única. Um isótopo, ou seja, tenho ali o hidrogênio, é só o próton com o elétron, né? O hidrogênio neutro. Se eu colocar um próton, um nêutron e um elétron, eu faço um deutério. Então, tem um isótopo. O isótopo não tem o mesmo espectro do elemento estável. Moléculas têm um outro espectro completamente diferente. E olha só que interessante, as moléculas, como os átomos estão interagindo uns com os outros, isso significa que você não vai ter o espectro da molécula sendo a soma dos espectros específicos. Também é único o espectro de cada molécula. Então, quando a gente está olhando para estrelas, que são praticamente bolas de gás, que tem ali hidrogênio, que tem hélio, um pouquinho de metais, é fácil a gente olhar e falar assim, olha, eu consigo ver a composição química. Quando a gente começa a olhar para aquelas nebulosas, né, aquelas nuvens de gás e poeira que tem no espaço, aí tem molécula, tem elemento nêutron, tem elemento ionizado, aí começa a ficar um pouquinho mais complicado. Complicado, mas não impossível. Então, quando a gente olha para a estrela, a terceira lei da espectroscopia, em geral, é o que vai acontecer para as estrelas. A gente tem ali o gás, ele está quente, a estrela está funcionando igual a lâmpada, aquela luz que ela está fazendo, ela vai ser mais ou menos branca, né, a soma de toda ela, vai passar a luz da estrelinha ali por uma nuvem de gás que está no espaço, uma nebulosa, e a gente vai ver espectros de absorção. E essa nuvem, ela pode ser até uma camada mais externa da atmosfera da estrela, que vai absorver
esse calor de dentro das estrelas. Então, a gente vê espectros de absorção nas atmosferas das estrelas também. Se a gente olhar aqui, tem um espectro do Sol, dá para ver bonitinho aqui as linhas de absorção do Sol, ou seja, a camada mais externa da atmosfera do Sol, ela está absorvendo radiação que está vindo de lá do núcleo, lembra, o núcleo é mais quente do que a atmosfera do Sol. Então, ele vai produzir essas linhas escuras, e se a gente comparar com outras estrelas escuras, a gente percebe o mesmo tipo de espectro. É bem parecidinho aqui, ó. As linhas estão mais ou menos no mesmo lugar. Quanto mais intensa uma linha de absorção, né? Quanto mais escura, mais abundante esse elemento pode ser na atmosfera da estrela. Com esse tipo de estudo, podemos quantificar os elementos químicos nas estrelas. Por exemplo, sabemos que o Sol tem um átomo de ferro para cada 34 mil átomos de hidrogênio. Então, além de eu ver que essas estrelas elas têm um espectro mais ou menos assim parecido, né? As linhas estão no mesmo lugar, se eu for comparar de verdade, o espectro solar tem um montão de linhas. Essa estrela aqui de baixo, ela tem um pouquinho menos, e essa estrela aqui de baixo, ela quase não tem linhas. O que isso significa? O Sol é uma estrela que é mais enriquecida em metais do que as estrelas que estão aqui abaixo, ó, do que essa estrela aqui. Isso quer dizer que quando a gente vai olhar para a evolução das estrelas, a gente vai ver que tem estrelas que têm mais metais e estrelas que têm menos metais. E isso também é bem interessante. Então, para ter uma ideia, comparando esses elementos diferentes, o Sol tem um átomo de ferro para cada 34 mil átomos de hidrogênio, a estrela de baixo tem um átomo de ferro para cada 51 mil átomos de hidrogênio, e a última estrela mais de baixo aqui, ela tem um átomo de ferro a cada 850 mil átomos de hidrogênio. Por isso que eu estou falando que o Sol é mais enriquecido em metal do que algumas outras estrelas. De verdade, já dando spoilers da próxima aula, é muito mais comum encontrar estrelas enriquecidas em metais. Então, tem uma imagem aqui cedida pelo professor Rafael, do Planetário, e ele está mostrando, infelizmente a imagem cortou, o espectro de uma estrela de verdade. Então, essa é a curva do corpo negro, tá? Eu acho que ela tá virada para o outro lado, tá? Mas assim, ó, aqui é o pico, aqui são as linhas, então aqui tem uma linha de emissão, aqui tem as linhas de absorção, aqui tem duas linhas de absorção e aqui tem uma linha de emissão de uma estrela. Então, olhando para essa imagem, e aí dentro da astronomia a gente vai entrar nos pormenores, né? Olhando para essa imagem, olhando para as linhas de emissão, para a largura dessas linhas, para a profundidade dessas linhas, eu vou obter cada vez mais informações sobre a composição química dessa estrela. É um pouco difícil eu conseguir encontrar a assinatura dos elementos aqui, mas tem técnicas para a gente fazer isso, certo? Por fim, o que a gente pode tentar saber através da espectroscopia? Então, pegando a luz da estrela, passando ela por uma rede fazendo ela passar ali por uma refração, né? Olhando para todas as cores que a estrela pode ter, eu posso saber a temperatura, a composição química da estrela, a abundância química de cada um dos elementos. Eu posso descobrir, por exemplo, por isótopos e elementos radioativos, qual que é a idade da estrela, igualzinho a gente faz aqui na Terra para fazer datação.
eu posso descobrir informações sobre a gravidade superficial da estrela, eu posso descobrir coisas sobre a velocidade de rotação, sobre a velocidade radial. Então, eu consigo informações dentro da espectroscopia olhando para esses detalhezinhos da linha, para a largura, para a profundidade, para saber se tem um deslocamento, para saber uma linha em relação à outra, eu consigo descobrir muitas e muitas e muitas coisas sobre a estrela. Só para fechar, aqui em cima, olha só, é a imagem, essa imagem aqui de cima, né? Então, eu peguei a luz, que está vindo um pontinho ali da estrela, fiz a difração dela, a refração dela, né? Difração, desculpa. Gente, desculpa, eu acho que eu confundi no meio da aula. Mas assim, espalhei a luz dela para olhar cada cor com calma. Vi que desse lado ela é mais intensa, o pico aqui no alto, ó, mais intensa, mais brilhante. Onde eu tenho essas duas linhas mais profundas, aqui ó, tem esses dois escurinhos, e para cá ela é menos brilhante, nessa região ela é um pouquinho menos brilhante. Então, com isso eu consigo saber muita coisa sobre a estrela. Aprendendo sobre as estrelas da nossa galáxia e de outras galáxias, eu consigo aprender coisas sobre o meu universo, sobre de onde eu vim, como é que eu vim parar aqui e como é que a gente tá vivendo numa bola praticamente de elementos mais pesados do que a estrela. Então, mais sobre isso da onde a gente veio, para onde a gente vai, vou falar para vocês na próxima aula. A próxima aula não vai ser dia 1º de março, a gente vai ter a aula, né? É carnaval. A gente se vê então no dia 8 de março. Daqui a pouquinho, eu vou demorar um pouquinho ainda para conseguir subir, mas daqui a pouquinho eu coloco a lista para vocês sobre a aula de hoje. Ela vai ser com prazo de entrega de 2 semanas. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Não? Foi muito complicado, gente? Beleza. Então, assim, eu vou pedir para vocês um exercício de continha na lista e um exercício teórico, mas eu garanto, tá? Tudo que vocês vão precisar para fazer a continha vai estar na lista. Não vai ser nada complicado demais. Qualquer coisa que não tiver, vocês vão encontrar no livro do Astronomia e Astrofísica, do Kepler e da Maria de Fátima. Então, gente, sem mais dúvidas, eu agradeço muito a presença de vocês, a paciência de vocês de novo. Se cuidem, se protejam de todas as formas possíveis. Se possível, evitem aglomerar ainda, né, para a gente tentar segurar mais um pouquinho e poder voltar para o presencial, para não dar mais aquela outra explosão de casos depois do carnaval. Então, tenham uma excelente semana e um excelente fim de semana aí para vocês. Até dia 8, gente.